Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Então vamos nos preparar para a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos e corações a Deus e a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Senhor Jesus, estende tuas mãos sobre nós. Envolve-nos com teu manto sagrado. Ajuda-nos a compreender o vosso Evangelho e fortalece-nos para que venhamos a vivenciá-lo, para que estejais conosco em todos os dias da nossa existência. Que a vossa luz nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. A leitura inicial, o livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Sofrerás perseguições, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, irão te interpretar por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e de desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de seus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispõe ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar-lhe admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta do insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida neste particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. O nosso evangelho de hoje será o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de injustiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10.
Vós sois bem-aventurados, vós sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Aqui temos as bem-aventuranças, também conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E o cântico das bem-aventuranças, ele é o real início da nova era, a era da transformação, da libertação. Porque traz enunciados morais, éticos, espirituais, que nos conduzem ao caminho da paz, ao caminho da felicidade, ao caminho da justiça, e revela a transitoriedade do corpo físico ao qual momentaneamente estamos atrelados e a perenidade da vida em uma outra dimensão. Bem-aventurados, ou seja, felizes, venturosos, afortunados por uma virtude ou por uma boa sorte. Mas Jesus apresenta nas bem-aventuranças o oposto. Ele chama de bem-aventurados aqueles que estão numa situação difícil, como a situação de miséria, como a situação de fome, de sofrimento, de perseguição. Jesus, assim, ele promete uma bem-aventurança, ele promete algo positivo, algo bem-aventurado, mas para depois, para o futuro. Bem-aventurados, porque serão bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, e assim por diante. Ou seja, é a compensação futura. Então, para quem não acredita na vida futura, vai achar tudo isso um contrassenso, até mesmo uma falácia. E aquele que acredita na vida futura até também vai ter dificuldade, porque eu tenho que sofrer primeiro para depois ser feliz. Vai questionar as desigualdades, o sofrimento, a forma como os bens são distribuídos entre o vício e entre as virtudes. Mas desde que se admita que Deus é justo, bom, soberano, vamos ter que concebê-lo com perfeições infinitas. Vamos ter que ter essa concepção de que Ele é todo poder, toda justiça e toda bondade. Sem o que não seria Deus. Então, se Deus é justo e soberano e Ele é o Criador, é o princípio de tudo, né? É aquele que comanda todo o universo, Ele não poderia agir sem justiça, porque ele iria agir ele não poderia agir com parcialidade, nem com capricho. Então, desse ponto de vista, as aflições têm causas justas. E essas aflições, elas têm origens diferentes, como está no Evangelho, com o comentário de Kardec. Tem duas espécies de aflições. As aflições de causas atuais e as aflições de causas anteriores. As aflições de causas atuais são aquelas geradas na presente encarnação pela nossa conduta, pela forma como vivemos,
São decorrentes da nossa irresponsabilidade, da nossa insensatez, da nossa, vamos assim dizer, negligência diante da vida. Quem não conhece situações que poderiam ter sido evitadas? Pessoas que vivem um padrão de vida totalmente diferente das suas possibilidades econômicas e estão constantemente em aflições. Vivem numa bola de neve financeira. Outros tantos se envolvem em relacionamentos por interesse, por vaidade, e depois vão vivenciar relacionamentos conflitivos de grandes aflições. Aqueles que sabem perfeitamente do mal, dos efeitos da bebida alcoólica, mas insistem em beber e vão danificando o seu organismo a ponto de contrair uma cirrose hepática e vão ter, por resto da vida, aflições contínuas. O fumante, todo mundo sabe os danos que o cigarro ocasiona na vida da pessoa, mas vai fumando, vai alimentando esse vício. Aí vem um câncer de faringe, de laringe, um câncer de pulmão, isso sem falar no quadro de enfisema, que a pessoa passa anos sem ar. Eu conheci um caso assim, 10 anos essa pessoa sofrendo com um enfisema pulmonar, por conta de anos e mais anos como fumante. Nós não queremos nos desapegar dos nossos desejos, mesmo sabendo que há danos muitas vezes irreversíveis, e depois a gente fica aflito, vivendo uma aflição, e tem aflições que não tem uma solução, pelo menos no quadro atual, na atual encarnação. Tem os casos também de pais que, por omissão ou por negligência, educam seus filhos sem ensinar disciplina, sem ensinar limite, dando tudo de mão beijada. E quando essas criaturas chegam a partir da adolescência e até a vida adulta, não tem condições de assumir a própria vida, porque não foram preparados para isso. Aí os pais, vendo a forma como o filho está vivendo, ficam em permanente aflição, lastimando, porque os filhos não conseguem comandar a própria vida. São até irresponsáveis, ainda vivem na dependência dos pais, quando deveriam eles ser o apoio dos pais que já estão na velhice ou entrando na velhice. Então são causas atuais, geradas exatamente pelo nosso modo de ser, de comandar a nossa vida. Mas há aquelas aflições que a gente analisa e não sabe por que acontece, porque está nos acontecendo. É a morte de um ente querido, muitas vezes um arrimo de família, um acidente que ocorre que não deu para ser evitado, apesar de se ter tomado todas as precauções. É o revés financeiro, a pessoa é prudente, é organizada e de repente vem um acontecimento alheio à nossa vontade e a nossa condição financeira é prejudicada. As ocorrências, as calamidades da natureza, as enfermidades da infância, as doenças degenerativas, as doenças congênitas, que você não sabe, não encontra uma explicação para que tenha ocorrido. Então, isso mostra o quê? Que existem causas
anteriores, causas decorrentes das nossas atitudes, das nossas decisões, do mau uso do nosso livre-arbítrio, em uma existência passada, mas que retorna para que a gente possa se reeducar, para que a gente possa refletir, para que a gente possa rever os nossos valores e as nossas decisões. Lembro de uma amiga que o primeiro filho, nasceu e teve uma febre infantil, mas que foi suficiente para faltar oxigenação no cérebro. Em decorrência disso, ele teve uma paralisia cerebral e ficou totalmente dependente até os 18 anos. E tinha momentos que ela ficava em desespero com aquele nível de dependência, o nível também de sofrimento. E ela se perguntava: meu Deus, o que é que eu fiz para merecer tamanho sofrimento? Só o Espiritismo, através do princípio da reencarnação, para nos explicar. Certamente, aquele filho pode ser um espírito que se comprometeu bastante em uma outra existência, veio nesta expiação para depurar, para se libertar das impurezas existentes em decorrência do que ele fez. E ela pode ter vindo como mãe, como uma missão, uma decisão de trazê-lo para o seu regaço materno, ou ela esteve envolvida com ele em algum dos seus desatinos no passado. As possibilidades são inúmeras, mas o que a gente mostra é que há causas também anteriores à nossa presente existência. Quando a gente analisa o contexto e não encontra uma justificativa para a aflição, para o sofrimento, estejamos certos de que lá em outras existências nós procedemos de uma forma que ocasionou a atual situação, para que a gente tivesse condições de corrigir o que fez de errado, de prejudicial ao nosso próximo. De modo que nós retornamos ao palco da vida terrena para encenar a peça na qual fracassamos no passado. Ah, mas eu não me lembro, eu era uma outra pessoa. Não, você não era outra pessoa. Você é o que é a sua essência, a sua individualidade, o resultado de todas as suas realizações positivas e negativas. Então é assim que aquela pessoa, aquele homem que foi desumano, que foi por demais duro, pode estar agora numa situação equivalente, passando por situações que ele fez outros sofrerem. O orgulhoso que se sentia superior aos seus irmãos, talvez tenha que passar por uma situação de uma vida bastante humilde, em que ele necessite do outro, em que ele necessite valorizar o seu próximo. O avarento, o egoísta, aquele que fez mau uso dos seus recursos, pode encontrar uma situação bastante limitada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista exatamente econômico, tendo o mínimo para sobreviver e às vezes nem o mínimo para atender suas necessidades básicas possui, necessitando da colaboração de outras pessoas. Então são situações que ocorrem em decorrência exatamente do nosso passado de erros.
da nossa invigilância, do desrespeito às leis divinas. Sim, porque Jesus veio e nos deixou os seus ensinamentos. Ensinamentos para serem entendidos e vivenciados. E o nosso desafio é exatamente esse. Nos tornarmos capazes de vivenciá-los. E a reencarnação permite que avancemos nesse processo. Mas Kardec chama a atenção para algo. Ele diz que nem toda aprovação é sinônimo de que a pessoa cometeu essa ou aquele delito, né? É originário de uma atitude, de ações devastadoras, porque o espírito, quando se arrepende, quando ele alcança um determinado nível de entendimento, de esclarecimento, ele pode solicitar uma prova para se adiantar no processo evolutivo. Assim como há outros que já no nível de entendimento maior, ele pede exatamente uma missão. Alta de Souza, quem analisa a vida de Alta de Souza, vê que foi uma vida de aflição. A orfandade, o irmão que era seu companheiro de brincadeiras morreu carbonizado, e ela enfrenta a tuberculose numa época que não tinha nem tratamento. Um sofrimento muito grande até os 24 anos, quando desencarna. Aí a pessoa olha e diz: por que ela é um espírito de luz? Ela não teve grandes feitos. Eu já ouvi alguém dizer isso. Quer dizer, a falta de entendimento de que o espírito ele pode estar numa situação singela, mas ser um espírito de luz. E ela veio nessa encarnação exatamente para complementar a sua iluminação. É como você se vê dentro de um painel que lhe mostra o processo seu reencarnatório. Você está bastante adiantado, mas você vê que ainda existe ali umas pontinhas que precisam ser eliminadas. Aí você diz: eu quero sanar, quero limpar aqui minha ficha. Aí você vem, você pede essa prova. E foi uma prova aflitiva dela. E, no entanto, a fé dela permaneceu, a esperança, a bondade. Editou um livro belíssimo, onde ela expressa todo um sentimento elevado de amor à humanidade, corroída pela orfandade, na ausência do amor materno. Quem olhar para Jesus pode até perguntar. Eu já ouvi também alguém perguntar isso. Se somos regidos pela lei de causa e efeito, o que Jesus fez para passar por tanta humilhação, por tanta tortura? Espírito elevado, não tinha nada para pagar. Primeira vez que estava encarnado na Terra, na missão grandiosa de vir estabelecer, instalar as bases do reino de Deus. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, serão amparados, porque nós estamos tendo a oportunidade dessa corrigenda dos equívocos praticados, do mal que fizemos. Mas aqueles que são contrários à doutrina da reencarnação dizem: mas como? Eu não me lembro de nada. Como é que situações expressivas, momentos marcantes, sentimentos tão importantes eu não me lembro? Graças a Deus. Imagina a gente se lembrar
dos crimes cometidos, das nossas viciações. A gente se reencontrar com desafetos e se lembrar do que fez a ele ou do que ele nos fez. Olhar para um filho e reconhecê-lo como aquele que lhe perseguiu, que lhe prejudicou e que agora está ali na convivência familiar para transformar o ódio, para transformar toda uma situação negativa, transformar no bem, transformar no afeto, no carinho. Um pai identificar na filha a companheira que ele assassinou. A gente se reencontrar, quer dizer, devedores e credores, vamos assim dizer, e se reconhecerem. Seria altamente danoso, prejudicial, ninguém conseguiria caminhar em busca do perdão, em busca do bem, em busca do afeto, se, sem saber, sem nos lembrarmos do passado, já é difícil muitas vezes enfrentar situações de antipatia, animosidade que surgem no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Imagine se a gente se lembrasse, seria um caos. Então, meus amigos, de qualquer forma, Viana de Carvalho, o espírito Viana de Carvalho, ele diz que nós nos lembramos porque há pessoas que se lembram espontaneamente de fatos. Outras, quando vão em determinado lugar, sentem perfeitamente que ali já estiveram. Inclusive, conseguem descrever alguns detalhes. Se encontra com uma determinada pessoa e tem certeza que já a conhece. As crianças que desde cedo expõem naturalmente conhecimentos, começam a executar instrumentos musicais sem nunca terem tido aula. E as nossas inclinações, os nossos talentos, as nossas vocações, os nossos sentimentos negativos, como é que surgem? Surgem gratuitamente? Claro que não. É o acervo que nós trazemos. E essas reminiscências, elas surgem porque são patrimônio nosso. Quando a gente desencarna, a gente leva exatamente o resultado, a nossa herança, o resultado das nossas criações, dos sentimentos que nós desenvolvemos, das ações positivas e negativas, de modo que tudo nos leva, tudo nos conduz a termos resignação, ou seja, aceitação das aflições. Por quê? Porque a resignação é a aceitação, mas não uma aceitação cômoda, passiva, omissa. É você aceitar que aquela situação, aquela aflição, você não tem como resolver. Foge às suas condições, foge exatamente à sua capacidade. Você não tem como vencer. Você não tem como superar. Mas você tem como administrar. Com fé, com esperança, analisando o que é que aquele sofrimento está querendo lhe dizer, lhe ensinar. Está querendo dizer que você precisa ter mais paciência, tolerância, compreensão, mais amor? E lembrar que a aflição nos permite avançar no processo evolutivo. Gradativamente, por quê? Porque nós temos um débito. Um débito, e quando a gente reencarna, a gente vai passar por aquela aflição, que é uma forma de corrigir tal erro cometido. Se a gente se revolta, se a gente entra em pânico e desespero, o que é que acontece? Ou então uma fuga, nós vamos agravar a nossa situação. Vai ficando para depois. Kardec, inclusive, diz, é como o cidadão
que é o credor, ele chega para o devedor e diz: olha, você me dê 10% de sua dívida, estamos quites. Se ele assim age, ele está livre. Então, a gente compreende com isso que o nosso débito é muito maior do que aquela aflição. E se cumprirmos com aquela aflição, cumprirmos no sentido de enfrentá-la com fé, com esperança, com resignação, nós estaremos estaremos quites perante as leis de Deus. É isso que que as palavras de Kardec nos levam a refletir. Então, bem-aventurados os aflitos, lembrando que Jesus disse: vinde a mim todos os aflitos, que eu vos aliviarei. Fica, portanto, a nossa reflexão de hoje e vamos fazer a nossa prece final. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair sob as tentações da nossa própria inferioridade, livrando-nos da maldade que ainda existe em nós, porque só assim reinará a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que todos tenhamos uma semana de muita saúde, paz, harmonia. Até breve.